Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e de Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. E então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. E disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs. Queridos irmãos aqui presentes, no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham também pela Web TV, essa celebração, junto com a celebração de ontem, mas que sempre, quando não cai no domingo, o próprio dia da solenidade de Todos os Santos e Santas, vai para o domingo seguinte. São 2 celebrações muito importantes para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa crença na ressurreição, para tudo aquilo que a nossa fé fala a respeito dos mortos, de estarem junto de Deus e que agora intercedem por todos nós. E essa crença da ressurreição que nos leva sempre a gente rezar pelos nossos entes queridos. Eu sempre gosto de dizer que rezar pelos entes queridos, pelos falecidos, como é um versículo bíblico, uma atitude justa, uma atitude nobre da nossa parte. Rezar, lembrar dos que nos antecederam, que nos deram a vida, deram a educação, deram o testemunho para a gente. Agora, outro ponto importante, veja, à luz dessa celebração, da solenidade dos nossos fiéis defuntos, a comemoração, talvez um elemento importante que a gente precisa pensar, analisar, e que de uma maneira ou de outra afeta todos nós, nesses tempos que a gente vive, a sociedade contemporânea, pós-moderna, que a gente costuma dizer, que é da parte da gente, se não da parte nossa, mas de muitos que são próximos da gente, essa incapacidade que está se fazendo muito forte, presente, essa incapacidade cultural de abordar, de trabalhar temas como limites, perdas, fracassos, morte. Por que eu digo isso? Porque a gente está vivendo numa cultura, numa época na qual a dor, na qual a morte, como que, não dá para dizer assim expulsas por completo, mas como que estão sendo expulsas, estão sendo afastadas, tiradas da experiência nossa, experiência humana. É quase que como que falar de morte, falar de fracasso, falar de perdas,
é como que se fosse dizer um palavrão. Algo feio, algo que precisa ser eliminado da nossa vida, da vida cotidiana. Por quê? Porque, no fundo, a gente vive uma cultura onde que a gente precisa viver como que se nós tivéssemos que ser imortais. Imortais. A morte, como que a perda, fracasso, esses assuntos, é como que se fosse assunto dos outros. Nunca acaba sendo um assunto meu, que eu preciso enfrentar. E que vamos pegar o tema claro nosso, quando a morte ela está perto, a gente no fundo, nós queremos nos afastar dela. Ou então, ela é afastada dos locais, para locais específicos. Eu digo isso pelo seguinte, que a gente faz essa experiência sempre no âmbito familiar. É claro que aqui é tratado também, tem toda uma questão de saúde, de cuidados, né? Mas vocês recordam, eu recordo da minha infância, por exemplo, quando eu perdi meus avós, tanto paternos como maternos. Todo esse processo, rito, luto, tudo era feito em casa. Era velado em casa, de casa ia para a igreja ou ia direto para o cemitério. Mas existia todo o ritual de fazer esse momento da despedida em casa. Isso hoje, foi tirado, claro que aqui não vamos julgar, mas isso foi tirado de nós, esse processo de fazer o luto, de conviver com o morto. É tirado de nós e é levado para um lugar específico, que é o que nós temos hoje, capelas mortuárias, não é assim? E que é tudo feito muito rápido. Muito rápido. Porque a capela ela tem um outro, de repente tem um outro horário marcado para um outro velório. O que eu quero dizer com tudo isso? Que isso, no fundo, leva a gente a pensar nesse mundo que a gente vive, nessa cultura, que de certo modo não dá para dizer, é muito pesado dizer, isso não é que é um fracasso, isso tudo, um fracasso radical, de uma cultura que a gente vive fundada sobre o êxito e o sucesso. E que quando a gente acaba sentindo a presença da morte, a gente fica desestabilizado. Porque nós estamos nessa perspectiva de que nós nos colocamos nessa perspectiva de sermos como que imortais. De que a morte, por nós não tomarmos esse contato com a morte, a gente tem essa perspectiva da imortalidade. Ora, isso é importante a gente refletir sobre isso, porque a gente se defrontar, fazer a experiência, o confronto com a morte, não precisa necessariamente desembocar num desespero que possa desestabilizar, destituir a vida de todo sentido. Mas que a morte ela pode ser para nós uma experiência que nos faz despertar por uma vida, inclusive, mais intensa, de vivê-la com intensidade. Por que isso? Porque ela faz a gente, no fundo, nos faz reingressar na vida de uma maneira mais rica, inclusive mais apaixonada. A morte, no fundo, ela aumenta em nós a consciência de que esta vida, nossa única vida, esta nossa única vida, ela deve ser vivida de maneira mais inspirada, de uma vida muito plena, intensa, sem carregarmos marcas de culpa, de remorsos, de fracasso. Então, a experiência da morte pode servir para nós, no fundo, como uma grande experiência reveladora, como que se fosse uma experiência, um catalisador extremamente útil para fazer acontecer na nossa vida grandes mudanças, no sentido de que a morte, quanto menos ela é temida, dá mais vida para a gente.
Quanto menos a gente temer a morte, mais nós vamos viver. Essa é a perspectiva. Eu gosto de tomar como reflexão sempre, como um evangelho de inspiração, não esse aqui de João, mas eu gosto de tomar o evangelho que nós ouvimos há poucos dias na liturgia diária, que é o evangelho de Lucas, capítulo 12, aquele, mantenham as lâmpadas acesas. No sentido de que a nossa vida, ela precisa ser uma constante vigilância. É essa perspectiva de que nós precisamos estar continuamente preparados. O final desse evangelho, de estarmos com as lâmpadas acesas, diz que o Senhor chega na hora que a gente menos esperar. Então, no fundo, a gente refletir sobre esta celebração dos nossos fiéis defuntos, no fundo é isso. É esse convite de nós estarmos constantemente preparados. É um chamado para a gente estar despertos, para nós despertarmos. No sentido de estarmos despertos, quando mantemos uma atenção, nós vamos estar despertos quando a gente mantém essa atenção total ao que acontece no nosso interior, o que acontece ao nosso redor. No fundo, um dos grandes riscos que nós sofremos hoje, à luz daquilo que eu falei no início, é de a gente levar uma vida um tanto quanto superficial, rotineira, mecânica. Esse é o grande desafio, o grande medo que nós temos. Com o passar dos anos, quando a gente leva uma vida dessa forma, os projetos da gente, os ideais que nós temos, as metas que nós estabelecemos, como que vão se apagando? A gente acaba perdendo a capacidade de dar um passo, ou então um sentido novo à nossa existência. Então, ligando isso com o que celebramos hoje, essa visão, às vezes, um tanto quanto esvaziada que nós temos da morte, eu digo assim que isso desumaniza, inclusive, a vida presente. Impede a gente de viver em plenitude esse momento nosso, a nossa vida. A vida plena, a vida presente que nós temos, ela tem pleno sentido por si mesma. Veja que o que a gente projeta para o futuro já está agora ao nosso alcance. Desde já nós já podemos viver a eternidade. Não temos que esperar a eternidade. Nós precisamos viver agora a eternidade. Por quê? Porque a vida da gente ela é atravessada pela vida divina, pela presença de Deus. Então a espera, estar preparados, vigilantes, tem um significado ativo, não é passivo. A espera ela não pode separar-se de uma busca e do encontro, do agir, do amar, de servir. No fundo, a espera, a vigilância, ela é sempre construtiva, porque ela é a autêntica sede de Deus. A gente espera por encontro com Deus. Então, veja que acho que essa solenidade, essa festa, essa celebração de hoje, ela nos leva exatamente a gente a viver, buscar viver a nossa vida com sentido, pleno sentido. Mas também em comunhão, não é só uma vida fechada, centrada sobre nós mesmos, mas é uma vida que ela tem que estar vivida em comunhão com todas as expressões de vida. O Papa Francisco fala muito disso. Com todas as expressões de vida. No sentido de a gente conhecer a alegria, de apostar como que se nós fôssemos eternos, nessa comunhão com todas as expressões de vida. Outro ponto importante que eu acho que esse evangelho, essa celebração de hoje, ela nos convida. Veja que é na escuridão da dor, da morte, que a nossa fé ela acaba se manifestando e vai nos revelando que todos nós somos feitos
por mãos divinas, por mãos celestiais. E que por isso nós todos somos chamados à vida. Nós somos chamados à liberdade, para a bondade, para nessa vida terrena, a gente fazer aqui já como que se fosse uma ampliação do céu. Fazer acontecer o céu aqui, agora. Por isso que a gente confessa que a vida é de Deus. E como Deus, a nossa vida ela é eterna. E a nossa última morada, aqui está o outro sentido do que nós estamos celebrando, que a nossa última morada, ela ela não está sob a lápide. Não está no túmulo. Mas ela está exatamente no coração do mistério de um infinito amor que é Deus. Então, para concluir, o sentido da nossa morte, no fundo, por isso esse convite de a gente viver a nossa vida de uma forma plena, eu sempre digo assim, que a nossa morte é como se fosse um trânsito para Deus, um trânsito para o Pai, onde que todos nós vamos morrer para dentro de Deus. A gente vai para dentro de Deus. A gente vive a nossa vida terrena, enquanto nós estivermos aqui, a nossa vida ela é feita de travessias, mas travessias que são travessias provisórias, até a grande travessia que a gente faz para Deus, para dentro de Deus. Então a morte é como se fosse a nossa confirmação na mão de Deus. Mas qual é a confirmação na mão de Deus? Não acaba aí. É ressurreição. Então nós vamos para dentro de Deus e a gente vive como ressuscitados, junto de Deus, com Deus. Por isso que a gente reza sempre. Faz sentido a gente sempre rezar pelos nossos entes queridos, porque todos eles, de dentro de Deus, eles intercedem por nós, nos ajudam a viver melhor a nossa vida, nos fortalecem, mesmo com dor, mesmo com vazio, mas fortalece a nossa vida, porque eles estão dentro de Deus nos ajudando. Eu queria que agora todos nós fechássemos os nossos olhos. Eu vou concluir com uma pequena oração. A oração, eu quero convidar para que todos vocês aqui presentes no santuário, todos os que estão agora também nas suas casas, nos acompanhando, que no silêncio do seu coração, possa fazer memória dos seus entes queridos. Todos aqueles entes queridos que já cumpriram a sua missão aqui e que agora estão lá dentro de Deus. E a oração, ela é assim. Fechamos os nossos olhos. Eu continuo amando a todos vós, mas já não sei como encontrar-me convosco, nem o que fazer por vós. Minha fé é frágil e carregada de medo, mas eu vos confio ao amor de Deus, vos deixo nas mãos dele. Esse amor de Deus é hoje para vós um lugar mais seguro que tudo o que eu posso vos oferecer. Desfrutai da vida plena. Experimentai o calor da intimidade divina, em comunhão com todos aqueles que retornaram ao ventre de Deus. Um dia, voltaremos a nos encontrar. Será uma festa sem fim. Amém. Seguimos